Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. Era só uma noite fria. Era uma noite fria e chuvosa na cidade. Júlio era um vigilante noturno de um prédio comercial abandonado há anos. Ele era responsável por garantir a segurança do local, que era alvo frequente de invasores e vândalos. Júlio não gostava muito de trabalhar ali, mas era o único emprego que conseguiu após um incêndio onde perdeu sua casa e sua família. Após esta tragédia, ele se sentia sozinho e desesperançado, mas precisava continuar trabalhando para se manter vivo. Naquela noite extremamente fria, tudo parecia mais assustador que o normal. As luzes estavam piscando e fazendo barulhos estranhos, e Júlio começou a se sentir cada vez mais ansioso e paranoico. Ele tinha a sensação de que estava sendo observado e seguido por algo que não podia ver. Júlio continuou fazendo sua ronda, mas o medo dominava cada vez mais. Ele começou a ver sombras se movendo nos cantos do prédio, ouvia vozes sussurrando em seu ouvido e sentia algo gelado passando por sua pele. O vigilante se sentia cada vez mais incomodado com a sensação de que estava sendo observado. Ele tentava ignorar, dizendo a si mesmo que era apenas a imaginação dele, mas não conseguia se livrar daquele desconforto. Todas as noites, ele olhava as câmeras de segurança e sentia algo estranho naquelas imagens. Uma noite, enquanto patrulhava o prédio, o vigilante noturno encontrou uma porta que não lembrava de ter visto antes. Ele se aproximou e tentou abri-la, mas estava trancada. Ele tentou usar a chave mestra que tinha, mas ela não funcionou. Foi então que ele ouviu um som vindo de dentro da sala. Era um som estranho, um gemido que parecia sair de alguém em agonia. O vigilante tentou arrombar a porta, mas não teve sucesso. Então resolveu voltar para a sala de segurança e checar as câmeras para ver o que tinha lá dentro. Quando olhou as imagens, ficou ainda mais perturbado. A câmera mostrava a sala completamente vazia, mas o som continuava. Começou a ficar obcecado com aquela porta misteriosa. Passava horas olhando as câmeras de segurança, tentando descobrir o que realmente havia lá dentro. Júlio começou a ficar cada vez mais isolado, se afastando de todos e passando horas a fio na sala de segurança. Até que uma noite, ele decidiu tomar uma atitude extrema. Ele pegou um machado e decidiu arrombar a porta a qualquer custo. Desferiu golpes cada vez mais fortes, até que a porta finalmente cedeu. Mas o que ele encontrou lá dentro foi ainda mais aterrador que ele poderia imaginar. Havia uma pessoa, ou melhor, o que restava dela. O corpo estava em avançado estado de decomposição, e o cheiro era insuportável. O vigilante ficou paralisado, sem saber o que fazer. E então, ele ouviu uma risada. Uma risada alta e estridente, que parecia sair daquele cadáver. Ele correu para fora da sala, em pânico, comunicou imediatamente à empresa, que acionou a polícia. Contudo, os investigadores ao chegar no local não encontraram nada, nenhum corpo, nenhum vestígio de que algo estivesse errado. Júlio foi chamado até a delegacia para esclarecimentos. Mesmo após jurar de pés juntos que viu aquele corpo, a polícia não acreditou nele. Foi considerado com distúrbios psicológicos pela equipe policial e pela empresa, sendo afastado de sua função logo em seguida. Mas a história não acabou por aí. Meses depois, quando Júlio já havia tentado esquecer tudo o que tinha acontecido, em uma noite fria, ele recebeu uma ligação estranha. Era uma voz distorcida, que sussurrava em seu ouvido. A voz dizia o nome dele e a localização de onde ele estava. As ligações misteriosas continuaram por algumas semanas, e Júlio não conseguia descobrir quem estava por trás delas. Ele passava cada vez mais tempo sozinho, tentando resolver o mistério, e sua obsessão estava começando a afetar sua saúde mental. Em uma noite, enquanto Júlio estava em casa, ele ouviu um barulho estranho vindo da porta da frente. Ele foi checar e encontrou a porta aberta, mas não havia ninguém lá fora. De repente, ouviu um barulho alto vindo do sótão, como se alguém estivesse se movendo lá em cima.
Ele subiu as escadas correndo, mas assim que chegou ao sótão, ele foi atacado por uma figura sombria e desconhecida. Ele gritou e lutou, mas não conseguiu se libertar. Seus vizinhos acordaram com seus gritos e chamaram a polícia, mas quando os oficiais chegaram, Júlio havia desaparecido sem deixar nenhum vestígio. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sinal de luta ou invasão, e a casa de Júlio estava completamente vazia. Os vizinhos ficaram chocados e aterrorizados, sem entender o que poderia ter acontecido. Alguns diziam que a casa era amaldiçoada, enquanto outros acreditavam que Júlio havia sido levado por algum tipo de entidade sobrenatural. A polícia nunca descobriu o que aconteceu com ele, seu desaparecimento foi considerado um mistério. Mas as pessoas que trabalharam com ele no prédio abandonado acreditam que algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar, e que isso acabou seguindo até a vida daquele pobre vigilante noturno. Desde então, o prédio foi completamente abandonado, e ninguém se atreve a entrar lá novamente. O último turno. John estava passando por um momento difícil em sua vida. Ele havia perdido seu emprego anterior devido à crise econômica que assolava a cidade, e apesar de ter procurado por várias oportunidades, não havia conseguido encontrar nada que se adequasse ao seu perfil. Sua reserva financeira estava acabando e ele precisava urgentemente de uma fonte de renda para sustentar a si mesmo e sua esposa, que estava grávida de 6 meses. Foi então que ele soube de uma vaga de vigilante noturno em uma fábrica abandonada na periferia da cidade. Embora soubesse que seria um trabalho solitário e potencialmente perigoso, John decidiu se candidatar à vaga, pois precisava do dinheiro. Ele foi contratado imediatamente, sem muitas perguntas sobre sua experiência ou qualificações. Assim, todas as noites, John se dirigia para a fábrica abandonada, onde passava horas em uma pequena cabine de vigilância, observando as câmeras de segurança e realizando rondas no local. Ele se sentia deslocado e desanimado, mas sabia que precisava manter o emprego para poder sustentar sua família. O trabalho, no entanto, estava longe de ser tranquilo e John começou a sentir que algo estranho estava acontecendo naquele lugar abandonado. A empresa contratante sabia que o local onde John iria trabalhar tinha histórias de ocorrências sobrenaturais. Porém, a empresa decidiu manter a informação em sigilo, pois sabia que se isso se tornasse público, poderia afetar negativamente a imagem deles e causar enormes prejuízos financeiros. Em uma noite ele viu uma figura sombria na escuridão. A figura era alta e esguia, com membros desproporcionais e uma pele branca como a neve. Ele tentou correr, mas a figura se aproximou dele rapidamente. John não conseguiu ver o rosto da criatura, e a respiração fria em seu pescoço foi a última coisa que sentiu antes de desmaiar. John começou a se sentir cada vez mais assustado. Ele ouvia vozes sussurrando em seus ouvidos, sombras pareciam segui-lo por todos os lugares e os seus sonhos, quando conseguia dormir, eram repletos de pesadelos horripilantes. Quando acordou, estava em sua sala de segurança. Ele tentou convencer a si mesmo de que havia sido um sonho, mas sabia que não era verdade. Algo estava errado, havia algo maligno e sobrenatural naquele lugar. Naquela noite, decidiu investigar o prédio. Ele vasculhou cada canto à procura de pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. Foi quando ele encontrou uma porta escondida atrás de uma parede falsa. Aquela porta estava trancada, mas John conseguiu abri-la com certa facilidade. Ele se encontrou em uma sala escura e úmida, com muitos restos de velas ao redor de um círculo de invocação. No centro do círculo, havia um livro antigo e um crânio humano. John mal teve tempo para processar o que estava vendo antes de ser atacado por uma figura fantasmagórica. Ele tentou lutar, mas a criatura o arrastou para dentro daquele círculo. John foi consumido por uma escuridão insondável, sentindo sua mente se quebrar sob o peso da terrível verdade. Ele havia sido escolhido como a próxima vítima de um ritual de invocação sobrenatural, conduzido por um culto maligno, que usava o local abandonado como sua base. John nunca foi encontrado, e aqueles que o procuraram desistiram depois de encontrar apenas uma sala vazia e abandonada. O local foi selado e nunca mais foi aberto,
mas dizem que é possível ouvir os gritos de John ecoando pelos corredores à noite. A fazenda abandonada. Pedro era um vigilante noturno contratado para manter bandidos afastados da antiga fazenda agropecuária que havia falido há muitos anos. O local havia sido comprado por um grupo estrangeiro que tinha planos de investimentos futuros naquele local. Mas, naquele momento o lugar estava abandonado e esquecido pelo tempo. Pedro passava suas noites patrulhando os galpões e as áreas ao redor. A fazenda ficava próxima de uma grande floresta, onde Pedro sempre sentia uma sensação de inquietação e medo, como se algo sinistro estivesse prestes a acontecer. Certa noite, Pedro começou a perceber movimentos estranhos nos campos da fazenda. Parecia que as plantas se moviam sozinhas, e as sombras daqueles galhos da floresta ao lado pareciam se estender até ele, como se fossem tentáculos. Mas o que mais o assustou foi a figura sombria que apareceu à distância, parecendo flutuar sobre a plantação. Pedro não sabia o que era, mas tinha certeza de que aquilo não era humano. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes e assustadoras, e Pedro começou a ouvir vozes em seus ouvidos durante suas rondas. Os barulhos na floresta também se intensificaram, parecendo cada vez mais próximos e ameaçadores. Ele começou a acreditar que algo sobrenatural estava acontecendo naquela fazenda abandonada e que ele estava no meio disso tudo, sem saber o que fazer para se proteger. Ele temia pelas suas noites de trabalho e pela sua própria vida. Pedro nunca acreditou em histórias de assombração ou coisas do tipo, mas a cada noite que passava, ele começava a sentir uma presença estranha que rondava a propriedade. Ele começou a notar movimentos suspeitos ao redor da fazenda, mas quando ia checar, não encontrava nada. Era como se algo estivesse sempre se escondendo dele. Certa noite, Pedro estava fazendo sua ronda quando ouviu novamente um barulho estranho vindo da floresta. Ele tentou ignorar, pensando que poderia ser apenas um animal, mas o som ficava cada vez mais alto e parecia estar se aproximando. Ele chegou perto da cerca que separava a fazenda da floresta e viu algo que o fez tremer de medo. Era uma figura estranha, alta e esguia, com os olhos brilhando no escuro. Parecia humano, mas algo em sua aparência era totalmente estranha. Pedro imediatamente pegou seu rádio e chamou a polícia, mas quando eles chegaram, a figura já havia desaparecido na escuridão. Pedro começa a investigar e descobre que a fazenda foi abandonada após uma série de mortes misteriosas que ocorreram no local. Ele encontrava constantemente vestígios de que algo sobrenatural estava acontecendo ali, como marcas estranhas no chão e árvores que parecem ter sido arranhadas por algum poder invisível. Em uma noite, enquanto patrulhava a área, Pedro escuta um grito vindo da floresta. Ele decide seguir o som e se depara com uma criatura grotesca e sinistra. Ela começa a se aproximar rapidamente e Pedro sente que sua vida está em perigo. Correu de volta para o galpão e trancou as portas. À medida que a noite avançava, sentia que a presença sombria e malévola se aproximava cada vez mais. Ele tentou ligar novamente para a polícia, mas o telefone não funcionava. De repente, ouviu um barulho alto vindo de um daqueles galpões. Pelas câmeras de segurança viu que alguém havia invadido o galpão. Com a lanterna em mãos, ao se aproximar daquele local, o vigilante encontrou um grupo de seres estranhos e assustadores devorando o que parecia ser o corpo daquele invasor. Pedro tentou correr, mas foi perseguido pelos seres que o agarraram e o arrastaram para dentro do galpão. Após vários dias sem respostas de Pedro, a empresa decidiu enviar um representante ao local para averiguar a situação. Ao chegar lá, não encontraram nenhum sinal de vida, apenas as câmeras de segurança gravando tudo, como se nada tivesse acontecido. A polícia foi acionada e após uma investigação minuciosa não encontraram nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro de Pedro. O caso foi arquivado como um desaparecimento misterioso e até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Pedro, e o mistério continua a assombrar a todos que conheciam a história. As pessoas mais antigas da cidade afirmam que a alma de Pedro foi levada pelas entidades sobrenaturais que habitam as florestas. A história tornou-se uma lenda urbana local,
com muitos acreditando que a fazenda e a floresta estavam amaldiçoadas. A partir daquele dia, ninguém mais se atreveu a trabalhar como vigilante noturno naquela área, deixando-a abandonada para sempre. Um incêndio criminoso. João havia acabado de conseguir um novo emprego como vigilante noturno em um antigo galpão abandonado, que havia sido palco de um terrível incêndio anos atrás. Ele não se importava muito com o histórico do local, afinal, precisava daquele dinheiro. O vigilante caminhou lentamente pelo galpão, com a lanterna tremendo em sua mão. O silêncio do lugar era absoluto, e a única coisa que podia ouvir era sua própria respiração. Enquanto andava, o chão de madeira rangia sob seus pés, fazendo-o se sentir cada vez mais inquieto. De repente, ele sentiu um vento frio passar por seu rosto. Olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. Tentou descartar aquela sensação como se fosse uma corrente de ar vinda de uma janela aberta, mas sabia que o local estava fechado. Continuou a andar, ainda sentindo que algo o observava. Ouviu o som de passos ecoando pelo galpão. Eles pareciam se aproximar, mas não havia ninguém lá. Ergueu sua lanterna e iluminou o chão diante dele. Para sua surpresa, ele viu uma marca de pegada impressa na poeira. Seguiu as pegadas com a lanterna, mas elas desapareciam em poucos segundos. Então, viu um clarão de luz e ouviu o som de chamas crepitando. Ele virou uma esquina e de repente se viu em meio a um inferno de chamas. Mas as chamas eram diferentes. Elas eram azuis e esverdeadas, quase como se fossem feitas de energia. O vigilante ficou imóvel, observando horrorizado enquanto as chamas pareciam ganhar vida, se retorcendo e se movendo como se tivessem vontade própria. De repente, João começou a ouvir vozes sussurrando em seu ouvido. Eram vozes de homens, mulheres, todas falando ao mesmo tempo. Parecia que o galpão estava de novo ativo em seus dias de glória. Ele tentou afastar a sensação de medo, mas quanto mais tentava, mais as vozes aumentavam. Então, ele ouviu claramente um choro de uma mulher, que vinha de uma sala escura. João, relutante, foi investigar. Ele abriu a porta da sala e, para sua surpresa, viu várias figuras fantasmagóricas de pessoas queimadas, que pareciam flutuar no ar. Então ele ouviu um gemido baixo e trêmulo. Virou-se e viu uma figura em meio ao fogo. Era um homem, suas roupas estavam em chamas, e seu rosto contorcido de dor. Ele estendeu a mão para o vigilante, mas antes que pudesse agarrá-la, ele desapareceu. O vigilante correu para fora do galpão, respirando com dificuldade, o coração batendo rápido em seu peito. Ele sabia que tinha visto algo sobrenatural, mas não conseguia explicar o que era. As vozes daqueles espíritos começaram a se intensificar e João começou a ficar tonto, como se algo estivesse sugando sua energia. Tentou sair da sala, mas a porta estava trancada. Ele olhou para trás e viu as figuras se aproximando cada vez mais, suas faces distorcidas em agonia. Enquanto João estava parado, ele começou a ouvir vozes ao seu redor. Era como se os espíritos das pessoas que haviam morrido ali estivessem falando com ele. Eles explicaram que o proprietário havia incendiado o local de forma criminosa para receber o dinheiro do seguro. Depois de meses trabalhando como vigilante noturno no galpão abandonado, João descobriu através daquelas entidades um segredo perturbador sobre sua própria história de vida. Os espíritos revelaram que João era filho do antigo proprietário da empresa que outrora ocupava aquele prédio. Eles disseram a João que não podiam descansar em paz enquanto a verdade não fosse revelada e o proprietário não fosse punido pelo que havia feito. O vigilante sentiu um arrepio na espinha quando percebeu que ele também estava preso em uma armadilha e que talvez nunca conseguisse sair dali com vida. Seu pai havia abandonado ele e sua mãe logo após seu nascimento, deixando-os em uma situação financeira desesperadora em uma pequena cidade. Ele nunca soube o paradeiro de seu pai e cresceu sem qualquer contato com a família paterna. Descobrir essa verdade assustadora apenas aumentou a sensação de desconforto ao trabalhar naquele galpão.
Mas ao mesmo tempo, sentiu que precisava desvendar os mistérios que rondavam aquele lugar. De repente, a porta se abriu e João correu para fora da sala desesperado. Ele continuou a ouvir as vozes, mas conseguiu se acalmar o suficiente para sair daquele galpão. No dia seguinte, ele se recusou a voltar ao trabalho e pediu demissão, o que não adiantou. Ele ainda podia sentir a presença daqueles espíritos, por mais que tentasse se afastar daquele local, ele sabia que havia algo inacabado que teria que resolver.